Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre mais uma adaptação em live action da Disney que chegou aos cinemas 7 anos após o anúncio oficial, e é claro que eu estou falando de A Pequena Sereia. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme com uma história não tão nova assim, porque não é inédita, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, você sabe que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aí do Noah. Comentar a tua opinião aí se você já assistiu o filme, suas expectativas se ainda não assistiu, se você tá hypado para ver ele, se você tá indiferente a ele, em que lado aí dessa guerra você tá, porque o filme tem dividido opiniões desde que ele foi anunciado. E comenta também sobre o nosso trabalho aqui no Noah. A gente gosta dessa troca, desse feedback, desse diálogo, é importante pra gente. Então vai aí, larga o dedo que é teu local de fala. Compartilha aí esse vídeo com a galera que curte os temas que a gente traz aqui, mas que ainda não sabe que a gente existe. Chama essa pessoa pra fazer parte do grupo também. Não pede pra ela se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente. Desde já, a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema. A Pequena Sereia, acredito eu, é uma história conhecida pela maioria das pessoas, mas se tiver alguém que não está familiarizado com ela, bom, ela acompanha Ariel, que é uma sereia, filha caçula do Rei dos Mares, o Rei Tritão, que tem um fascínio pelo mundo da superfície, pelo mundo dos humanos. O pai dela não apoia esse interesse dela pelo mundo humano, pelo fato de que um humano matou a mãe dela, então ele proíbe ela de ter contato com esse mundo. Mas ela sempre está burlando as regras aqui e ali, colecionando coisas que caem da superfície dentro do mar. E tem essa curiosidade em saber como eles vivem. O que leva ela a fazer o pacto com a feiticeira para conseguir pernas e ter a experiência de viver como humana. Ainda mais depois que ela conhece um homem humano e se apaixona por ele. E ela quer viver esse sentimento. Ela está curiosa para descobrir até onde isso pode levar ela. A premissa do filme é essa. O histórico dos live actions da Disney é bastante problemático e conturbado pelo fato de eles mexerem com um campo extremamente sensível do subconsciente do público, que é a memória afetiva. Eles fazem releituras de clássicos que as pessoas cresceram assistindo através das animações. E nem sempre essas releituras agradam o público. Nem sempre não, quase nunca. A gente tem aí exemplos como Mulan, que foi uma decepção, Rei Leão, que era o filme da minha infância, e só de lembrar do que eles fizeram com a história em 2019 já me dá um ataque. A gente tem Malévola, que é um filme que, embora tenha agradado muitas pessoas, e eu reconheço o trabalho da Angelina Jolie naquele filme, eu não gosto muito, nem do primeiro nem do segundo. E aí a gente tem a gama de adaptações lançadas direto no Disney Plus, que é uma decepção atrás da outra. A gente tem Adamo e o Vagabundo, que passou despercebido, apesar de não ser tão ruim assim, é um filme mediano. A gente tem Pinóquio, que foi sim uma decepção, ainda mais se comparado ao que a Netflix fez com o mesmo ponto no mesmo ano. A gente tem aí o recente Peter Pan e o Wendy, que também foi uma decepção. O único live action pra mim que foi lançado diretamente no Disney Plus e funcionou foi Cruella. Mas é uma história mais fácil de ser adaptada, não requer tantos efeitos visuais, efeitos práticos, mas ainda assim é mérito dela ter entrado no hall de adaptações live action que funcionaram. E a gente tem algumas que de fato funcionaram pra mim, que são Aladdin, A Bela e a Fera, Mowgli e Cinderela de 2015. Mas enfim, de que lado a adaptação em live action de A Pequena Sereia se enquadra na opinião desse que vos fala? Eu acredito que foi uma boa adaptação. A Pequena Sereia funcionou, ao meu ver, pelo fato de que ela respeita o clássico, mas ela não se atém apenas a ele. A história está lá, as referências estão lá, o clássico da Disney está presente ali, a gente nota isso. Mas a história tem mais detalhes, tem mais elementos para enriquecer aquilo que a gente já conhece. Coisas que precisavam ser explicadas porque a animação dava aquele embasamento de fantasia e coisas não precisavam ser explicadas, mas aqui elas são. Para dar um amadurecimento maior à história, acredito eu, funcionou muito bem. Isso também se deve ao fato de que o filme tem 1 hora a mais de duração do que a animação original de 1989.
Então tem mais história para contar, tem mais coisas para serem abordadas aqui. A gente tem um embasamento maior da história de Eric, a pessoa que ele é, a família dele, a história da família dele, do reino dele também. A gente vê mais sobre isso. A gente também vê mais sobre a relação de Úrsula com o Tritão. A gente sabe que ela é irmã dele e que existe uma mágoa familiar ali, que por isso ela quer se vingar. E a gente também vê um pouco da ótica que os humanos têm a respeito da vida submarina, coisa que a gente não via tanto assim na animação. E aqui a gente tem essa parcela da história sendo contada também. E eu gostei bastante de ver esses dois lados da história aqui sendo abordados para enriquecer a história que a gente já conhecia. A gente também tem novas músicas na trilha sonora, não apenas aquelas que a gente já conhece da animação. A gente tem o trabalho de Lin-Manuel Miranda sendo agregado aqui. Ele tem trabalhos recentes que agradaram bastante o público, como Em um Bairro de Nova York, Encanto e Moana. E aqui ele também está participando e ele dá aquele toque da identidade dele que a gente conhece já quem acompanha o trabalho dele. A trilha sonora tem uma pegada mais tropical, uma coisa mais latina, mais caribenha, que funciona muito bem para casar com o cenário da história, né? Aquela coisa praiana, e eu gostei bastante de como ele fez isso funcionar dentro do filme aqui, além de modernizar também a trilha sonora. Ficou muito boa. Uma coisa que me deixou intrigado quando começaram a liberar as prévias do filme, os teasers, os trailers, era a questão da fotografia e da saturação do filme. Os trailers, os primeiros principalmente, eles têm uma fotografia muito escura. Eles apresentam cenas que se passam no fundo do mar, então tem aquela fotografia muito escura, com cores limitadas, a paleta não é tão vasta assim, e isso estava começando a me preocupar, porque para quem assistiu A Pequena Sereia de 1989, sabe que o filme é extremamente vibrante, ele é colorido, ele é animado, e os primeiros trailers não passavam isso. A gente tinha uma coisa muito chapada, e isso estava começando a me preocupar. Eu disse, pelo caminho que eles estão indo, eu acho que isso aí não vai funcionar. Até que eu assisti o filme, e aí eu consegui entender o conceito por trás disso. A gente vê, de fato, muitas cenas escuras e com cores bem chapadas, mas quando a gente consegue entender que aquilo ali é para mostrar para o público a forma como Ariel enxerga a vida no fundo do mar, a gente consegue compreender o porquê daquilo ser daquele jeito. Ela é bastante descontente com a vida que ela leva como sereia, a gente sabe disso. Então, tudo que ela enxerga ali é muito escuro, muito sem cor. E conforme ela se aproxima da superfície, a gente vê que a coisa vai adquirindo mais cor. Como a primeira cena em que Sabidão aparece, ela já está mais perto da superfície, então a gente vê o cenário mais colorido, os corais, as algas, tudo mais vibrante, mais aceso. E quando ela está com o pai dela no palácio, ou cada vez mais no fundo do mar, a gente vê que a escuridão toma conta. A mesma coisa pode se falar do lado de Eric, que a gente tem uma exploração maior do ponto de vista dele, a gente sabe também sobre o fascínio que ele tem pelo mar. Então é como se fosse o caminho inverso ao que Ariel sente. Ele vive na terra e ele gosta do mar. Então quando ele está no palácio, tudo também é muito chapado e sem cor no início do filme. Até que acontece um encontro entre Ariel e ele, e aí, quando Ariel entra na vida dele, ele começa a enxergar mais cor nas coisas. Como na cena em que eles estão passeando lá pela aldeia do reino de Eric, e a gente vê que, de fato, tem mais cor ali, tem mais alegria, tem mais música, tem dança, então a gente entende o conceito por trás dessa falta de saturação inicial quando a gente abre a mente para enxergar que aquilo ali também é um elemento para ajudar a contar a história. E eu gostei bastante de como ficou o resultado disso também. Assim como as cenas musicais do filme, destaque para as minhas duas canções favoritas da trilha sonora original, que são Aqui no Mar e Beija Moça. As duas cenas são muito bonitas, eles usam muito de cores vibrantes de neon. E Aqui no Mar tem uma sequência com águas vivas que é muito bonita. A cena em si é muito bonita, quando a gente vê a vida marinha ali convergindo para mostrar para Ariel que a vida dela pode ser feliz ali debaixo d'água também. É uma cena muito bonita que salta aos olhos. Talvez uma das mais bonitas das adaptações em live action até hoje. O mesmo pode-se dizer de Beija Moça, tem ali a fidelidade à cena original, mas também tem os elementos aqui feitos para enriquecer o espetáculo visual da cena, e eu gostei bastante do resultado também. Assim como toda a trilha sonora, tanto as músicas originais da animação quanto as músicas novas que eles colocaram aqui, o solo de Eric foi uma grata surpresa para mim, assim como o solo da Fera na adaptação da Bela e a Fera também foi. Eu gostei bastante da cena e dos momentos de Sabidão com Sebastião também. E as atuações, é claro.
é chover no molhado dizer que Halle Bailey deu show na interpretação dela de Ariel, porque se tem unanimidade do público em relação a esse filme é que o trabalho dela foi muito bem executado. Claro que tem aí a parcela escrota que desmerece o trabalho dela pela cor da pele, porque quando ela foi anunciada e descobriram que era uma atriz negra, ela sofreu hate. E acredito que ela usou isso como força motora para aumentar ainda mais a qualidade do trabalho dela. Então, aqui ela está muito bem no papel, ela é uma boa protagonista, ela passa aquela inocência de Ariel, que a gente já conhece da animação, ela consegue traduzir isso para aqui também. Ela é uma excelente cantora, a gente sabe disso, e ela poderia muito bem usar isso de muleta para ganhar elogios em cima da performance dela, mas na verdade para mim ela brilha no momento em que Ariel já está sem voz, quando ela tem que interpretar apenas com as expressões dela e criar uma química com o intérprete do Príncipe Eric, que é Jonah Hauer-King, que ela faz muito bem, porque ela, sem dizer uma palavra, olha para ele com uma ternura tão genuína, tão pura, que você compra a dinâmica do casal automaticamente. Então ela é o grande destaque do filme, como era para ser, sem surpresa nenhuma, mas também tenho que destacar aqui a performance de David Diggs e de Awkwafina, que interpretam Sebastião e Sabichão. Eu gostei bastante dos dois. Sebastião é o meu personagem favorito do filme da Pequena Sereia desde a animação. Eu ficava observando as duas músicas que ele canta, são as minhas favoritas do filme, que são Beija-Moça e Aqui no Mar. E é um personagem que eu dizia, se eu tivesse que interpretar alguém desse filme, seria Sebastião, porque é o personagem que mais me cativa. E aqui ele tem excelentes momentos, ele tem excelentes tiradas, ele é como se fosse o meu espírito animal. Foi assim que eu enxerguei ele no filme. Os momentos que ele tem, que ele fala que tá cansado de tanta humilhação e que ele só quer um minuto de paz porque ele não tem sossego em momento nenhum. A gente te entende, Sebastião. A gente entende você. A vida adulta é resumida a essas frases mesmo. A gente tem Jonah Hauer-King, como eu já mencionei, que é o intérprete do Príncipe Eric, trazendo aqui um lado do príncipe que a gente não conhecia. Assistindo a animação, ele enriquece o personagem, a performance dele tá muito boa. Assim como a dinâmica dele com Halle Bailey, porque é uma via de mão dupla. Se uma das partes não funcionar, o casal não funciona. E ele funciona muito bem, porque ele também entrega essa ternura com ela. E Javier Bardem e Melissa McCarthy fazendo Tritão e Úrsula, que são as outras duas pontas do enredo do filme, que também funcionam muito bem pra mim. Tritão é aquele personagem sisudo, melancólico e sério. A gente sabe que ele é assim. Desde a animação a gente também já sabe que o personagem se resume a isso. Tem gente questionando a atuação dele, mas é o que o papel dele pede que ele faça e ele faz muito bem. Melissa McCarthy interpreta uma Úrsula caricata e cômica e ela entrega isso muito bem também. Embora eu ache que ela deveria ter pesado mais na parte assustadora da personagem, porque Úrsula tem um quê macabro na animação que ela não conseguiu traduzir aqui. Ela poderia ter ido mais a fundo nisso. Mas não é nada que prejudique a interpretação dela como vilã. A gente compra a vilã dela, só poderia ter ido mais além. Agora vamos falar dos visuais do filme. Eu gostei bastante do visual das sereias. Quando dá um close em Ariel, a gente vê que a pele dela tem um aspecto cintilante e uns desenhos de escamas, que são detalhes que passam quase despercebidos, mas que quando você para atentar realmente são muito bonitos. Todo o visual de Atlântida, né, do reino do Rei Tritão ali, é uma coisa mais realista para condizer com o fundo do mar, mas que funciona muito bem quando a gente para observar ali como eles tentaram criar aquele conceito e trazer ele mais próximo para a realidade para funcionar como live action. Eu gostei bastante do resultado disso também. Gostei dos efeitos visuais do filme, a recriação da vida marinha, os efeitos especiais que o filme requer, os tentáculos de Úrsula com aquela luz neon funcionou muito bem também. Eu gostei muito de como ficou, então é um ponto positivo a mais no filme, sim. E aí a gente tem o elefante na sala, que é o hiperrealismo dos personagens animais. Já tinha gente torcendo o nariz quando liberaram as aparências de Linguado, Sabidão e Sebastião. E de fato é estranho à primeira vista, principalmente o Linguado, porque a gente sabe que peixes não são muito expressivos, então desse trio ele é o que fica mais estranho na tela. Sabidão e Sebastião eu consegui relevar porque Sabidão é um personagem extremamente insano, ele é louco, então aquele aspecto de pássaro já passa isso naturalmente, não precisava de mais, então ele funciona, assim como Sebastião, que talvez o que eles fizeram com o olhar do personagem conseguiu passar as emoções necessárias, então ele não só funciona como é um dos destaques positivos do filme. Eu gostei bastante do resultado, embora a princípio eu tenha achado bem esquisito.
Agora, o que realmente me incomodou foi a escalação da dublagem brasileira. Alguns personagens funcionaram com os dubladores que foram escolhidos para eles e outros não. Eu acredito que nesse ponto Sebastião poderia ter sido melhor, porque eles escalaram alguém com uma voz muito jovial. Para quem é acostumado com a animação, a gente sabe que Sebastião é bem mais velho que Ariel, então ele tem aquela voz grave, ele já fala com uma seriedade maior, ele já tem uma imponência maior que o Sebastião desse filme aqui não conseguiu imprimir. Então poderia ter sido melhor trabalhado. Assim como também em algumas canções. Eu ouvi a trilha sonora no original, no inglês. Eu gostaria de ter visto o filme legendado para acompanhar a história na voz original dos atores, mas eu não encontrei sessões em inglês disponíveis, então eu vou aguardar o filme sair no Disney Plus e aí eu vou assistir a versão em inglês dele para ver como ficou. Mas na minha opinião, como eu já disse, a dublagem acerta em alguns pontos e erra em outros. E agora tem só uma parte do filme sobre a qual eu quero falar, e nessa parte vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, aconselho você a sair do vídeo, mas não esquece de deixar o like antes. É isso, agradeço você. Falou! Bom, a gente sabe que no ato final da animação, Úrsula fica gigante e Eric derrota ela com um navio. Ele fura ela com a proa de um navio, que ela emerge do fundo do mar, um navio naufragado. E aqui a gente tem essa cena recriada com fidelidade até o momento em que Úrsula sofre o ataque e é derrotada. No filme, em live action, quem faz isso é Ariel, não é Eric. E eu acho que eles poderiam ter preservado o Eric fazendo isso para o melhor funcionamento da história. Não precisava de Ariel fazendo isso para ela ter o destaque que ela precisava ter no filme. Ela já tinha se destacado durante todo o caminho até ali. Pra que botar ela para fazer mais isso? Funcionaria muito melhor para a história e para a gratidão de Tritão com o Eric se Eric tivesse derrotado Úrsula no lugar dela. Mas eles optaram por esse caminho e eu acredito que teria funcionado melhor se eles tivessem prezado pelo clássico nesse momento também. Mas como não se pode ter tudo, a gente tem essa decisão controversa no roteiro aqui. Mas também não é nada que vá prejudicar a experiência. No fim, A Pequena Sereia entra sim no meu top 5 de adaptações em live action da Disney. Ela fica ali junto com Aladdin, A Bela e a Fera, Mowgli e Cinderela. Acredito que ela esteja pau a pau ali no segundo lugar com A Bela e a Fera. Aladdin ainda se mantém no primeiro lugar. A Pequena Sereia funcionou sim pra mim, então eu estou do lado do público que defende essa adaptação. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações do Noir. Comenta a tua opinião sobre o filme aí, sobre o nosso trabalho no Noir. A gente gosta dessa troca, desse feedback, desse diálogo, é importante pra gente, então vai aí, larga o dedo que é teu local de fala, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com a galera que curte os debates que a gente levanta aqui, mas que não sabe que a gente existe, chama essa pessoa para fazer parte do grupo também. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Maratona os nossos vídeos, garanto que você não vai se arrepender. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!